Alô? Boa noite. Olá, Petrópolis, olá, Rede Petrópolis de televisão. Olá, amigo internauta que nos acompanha em todos os cantos deste planeta azul. Está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Nosso programa é transmitido ao vivo às quintas-feiras pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis de televisão, a partir de 18 horas. Nossas reprises aos domingos a partir de 9 horas da manhã. Você também poderá assistir pelo Facebook ao vivo, em tempo real, pelo aplicativo da RPT. Basta que você baixe o aplicativo pelo Play Store do seu smartphone e você poderá nos assistir em qualquer canto deste nosso planeta. Nossa programação também está no YouTube e para acessá-la basta que você digite o nome do nosso programa Dossiê História no campo próprio. Temos ainda uma página no Facebook, facebook.com/Dossiê História. Ao abrir a página, estou me referindo aqui ao YouTube. Ao abrir a página, clique na logomarca e você terá acesso às nossas reprises em ordem cronológica. São 5 anos de programação com os mais variados temas direcionados à pesquisa ao entretenimento do internauta. Programa ao vivo, hoje, dia 5 de julho de 2018. E o nosso primeiro quadro é o dia 5 de julho na história. Vou pedir a vinheta, por favor. Alô? Vinheta, por favor. Bom, dia 5 de julho na história, dia 5 de julho de 1687, publicado um livro importantíssimo que mudou a ciência da matemática. O livro Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, de Isaac Newton. A obra é uma das mais importantes sobre ciências naturais. Em 1807, isso até pouca gente sabe, hein? Os britânicos sofreram 3.000 baixas em ataque a Buenos Aires. Os nossos hermanos são raçudos, hein? Naquele período das guerras napoleônicas, a Inglaterra invade o Cone Sul, porque a Espanha estava sob domínio francês, o grande inimigo era a França, mas os argentinos, ou os espanhóis que lá estavam, resistiram. Aliás, houve 2 invasões. Houve a invasão em 1806, que eles também levaram pau, e depois a de 1807. Aí eles se retiraram e perderam, tiveram 3.000 baixas. Em 1811, dia 5 de julho de 1811, a independência da Venezuela é declarada sob o comando de Simão Bolívar. Em 1883, nasce John Maynard Keynes, economista inglês, criador da teoria keynesiana. Economista da primeira metade do século XX, seu trabalho teve impacto sobre o pensamento e a prática política em quase todas as nações capitalistas. A teoria keynesiana propunha a intervenção estatal na vida econômica para conduzir ao regime de pleno emprego. Essa teoria keynesiana foi largamente utilizada naquela primeira metade do século XX, principalmente nos países em que havia regime de força. No dia 5 de julho também aconteceu o levante do Forte de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, onde reivindicam o fim das oligarquias. 5 de julho de 1922. Ali faleceu o Cesidelo Corrêa, que era o único civil que estava no grupo. Levou um tiro e caiu
mortalmente ferido. Em 1924, 2 anos depois do levante do Forte, outra movimentação revolucionária aconteceu no país. Foi a Coluna Prestes, criada em São Paulo, em oposição à República Velha e às classes dominantes. Engraçado que no país sempre há uma classe dominante que é derrubada por outra classe que se diz popular e que, no final, acaba também se tornando uma classe aristocrática e dominante. Essa é a história do Brasil, né, meus amigos? Em 1982, o Brasil foi eliminado da Copa da Espanha e uma partida emblemática do craque Paulo Rossi. Todo mundo fala Paolo Rossi, mas não é, na realidade não é essa a pronúncia italiana. Paulo Rossi. O atacante italiano marcou 3 gols no estádio Sarriá, em Barcelona, eliminando um dos melhores times da história do Brasil. Nesse time jogavam Júnior, Falcão, Sócrates, Toninho Cerezo e Zico. Faziam parte daquela seleção. A partida terminou 3-2 para o time italiano. Muito bem, então hoje são os destaques que nós tivemos para o dia 5 de julho na história. Vamos agora ao jornalismo, dossiê História, e eu vou pedir a vinheta. Me parece que há um vídeo aí do Eduardo Bolsonaro, eu vou pedir para a técnica verificar direitinho, que nós vamos precisar colocar esse vídeo aí. É um vídeo muito importante. O Eduardo Bolsonaro é um deputado federal, ele editou um vídeo icônico sobre a ação danosa e criminosa de professores comunistas nas escolas que disseminam o ódio contra a polícia e as forças de segurança. Vamos ver se a técnica consegue me apresentar esse vídeo aí. Senão a gente vai passar em frente e vamos ficar devendo esse vídeo. Não tem não, né? O fato é o seguinte, se nós não expurgarmos professores comunistas do ensino e da cultura no Brasil, não vamos conseguir formar uma sociedade saudável, porque está se tornando uma tônica geral a disseminação do ódio contra as instituições, contra a classe média, contra os professores, os próprios professores estão sendo vítimas disso, e a rebeldia dos alunos, e ninguém faz nada. Ou nós vamos continuar nesse estado, ou vamos ter que eleger um líder que possa ter coragem de mexer nesse vespeiro. Isso realmente é um vespeiro. Muito bem, meus amigos, então, mutatis mutandis, nosso tema de fundo é a história das corridas de rua em Petrópolis e o desenvolvimento das corridas. E para falar sobre o assunto, convidamos o nosso colega aqui da Rede Petrópolis Televisão, Departamento de Esporte e Jornalismo, Felipe Nogueira. Então, vamos lá, Felipe Nogueira, uma boa noite para você. Prazer grande te receber aqui. Prazer todo meu amigo. Câmeras e microfones à sua disposição para as considerações iniciais. Tá certo, tudo bem, Gilberto. Bom, queria agradecer a chamada aqui, né, a presença nesse programa aqui. Um abraço para os telespectadores, todos que estão nos assistindo, os telespectadores do CR Esporte também. Bom, e a gente está aí para falar sobre esse assunto, né? Vamos dizer assim, eu diria polêmico, né? Que aconteceu em Petrópolis, que agora no dia 20 de julho, farão exatos 50 anos. Farão exatos 50 anos. Do maior acidente que aconteceu em Petrópolis no mundo automobilístico. Isso, o maior acidente automobilístico do Brasil, tá? E foi em Petrópolis, que na realidade é o seguinte, Petrópolis tem algumas, vamos dizer assim, peculiaridades aí. Tem algumas coisas, assim, algumas coisas bem escondidas aí que poucas pessoas sabem que a respeito do esporte, né?
Por exemplo, aqui em Petrópolis, pouca gente sabe, está enterrado aqui o pai do jiu-jitsu brasileiro, que é o Hélio Gracie. Né? O Hélio Gracie. Que formou uma escola própria, né? Exatamente, formou. É tipo assim, ele transformou o jiu-jitsu, ele quis mostrar que o jiu-jitsu brasileiro era melhor do que o japonês, isso é, melhor do que o original. E morreu, se não me engano, em 2009. No enterro que houveram apenas 50 pessoas, né? Ele morreu em Nogueira. Morreu em Nogueira, ele né? morava lá. Então, aqui em Petrópolis está enterrado também, pouca gente sabe, o primeiro automobilista brasileiro a correr fora do Brasil. Isso é, por mais que a gente tenha assim na história grandes nomes como Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, mas Irineu Corrêa, por isso o nome da rua, Irineu Corrêa foi o primeiro automobilista a correr fora do Brasil pelo Brasil. Ele nasceu em 1900 e morreu em 1934. Tá? Num acidente. Na realidade é o seguinte, ele tinha vencido, o Irineu Corrêa, ele era mecânico aqui de Petrópolis, é interessante, né, que ele começou a vida dele toda em Petrópolis, né, toda a vida dele foi erguida aqui em Petrópolis. Ele era mecânico, lá formou o seu próprio carro e tal, né, eram corridas, para quem conhece, corrida de baratinha. Então, assim, só que aquele negócio, é interessante a gente ressaltar isso, porque as corridas antigamente, não só a questão do da época do Irineu Corrêa, mas também dos primórdios da Fórmula 1. O Irineu Corrêa morreu na década de 30, mas nos primórdios da Fórmula 1, nos anos 50, ainda a segurança era muito fraca. Você tem uma ideia, os capacetes deles, era praticamente, acho que nem se pode dizer que eram capacetes. Eram simplesmente, vamos dizer assim... Uma proteção, né? Tocas, praticamente tocas. De couro, né? Eu diria que um chapéu protegia mais, entendeu? Então, assim, caía, assim, a pessoa caía, vamos dizer, batia, capotava, dificilmente escapava, né? Interessante, uma vez, numa entrevista, o bicampeão mundial brasileiro, Emerson Fittipaldi, ele falou uma coisa interessante, que o que ele viu da vida, né? Ele fez grandes amigos, ele fez a história da Fórmula 1, diga-se de passagem, uma coisa que poucos sabem, ele foi o primeiro automobilista, Emerson Fittipaldi foi o primeiro automobilista brasileiro a ganhar a Fórmula 1. E ele teve um grande privilégio, que quem narrou a corrida dele foi o próprio pai. Entendeu? Quando ele ganhou, quando ele foi campeão do mundo de Fórmula 1, o pai dele estava narrando a própria corrida, né? Emocionante, né? E é interessante o seguinte, e ele, em uma entrevista, o Emerson Fittipaldi disse o seguinte, que ele viu muita coisa na vida, e uma das coisas que ele mais viu, que muito entristeceu ele, foi os grandes amigos que ele perdeu na Fórmula 1. Entendeu? Amigos do tipo assim, ele teve um amigo que simplesmente bateu, capotou, e ele saiu do carro para tentar ajudar o amigo, tentar tirar das ferragens, não adiantou. Simplesmente ele teve que sair correndo, por quê? Porque o tanque explodiu. Então, assim, e na época de Irineu Corrêa, nos anos 30, nos anos 50, nos anos 60, anos 70, nos anos eram difíceis, imagine nos anos 30. Então, assim, Irineu Corrêa ganhou em 1934, ele ganhou no circuito da Gávea. Um ano depois, eu tinha falado 34, né? Aquela hora 34, ele morreu em 35. Um ano depois, em 1935, um ano depois de ter ganhado, ele caiu no chamado trampolim do diabo. E eu acho que eu estou até com uma foto dele aí, se eu não me engano. Caiu no trampolim do diabo e acabou morrendo. Entendeu? Foi bem pesado mesmo. Se passar, tudo bem. Se não achar ela aí... produção, tem uma foto aí que o nosso entrevistado, Felipe... Não, é do Irineu Corrêa. Não, essa também não, essa das corridas, não. Também não. Essa. Esse foi o acidente de Irineu Corrêa. Olha só. Ele voou, né? Na realidade, ele voou. O carro... Ele caiu ali no rio, né? Caiu no rio, exatamente no rio. Em frente ao museu? Não. Isso daí não é em Petrópolis, não. Isso daí é lá na Gávea, no trampolim do diabo. Então, assim, ele caiu todo arrebentado mesmo. Beleza. Pode tirar o Michel, por favor, essa foto. E aí, o que acontece? Uma coisa que é interessante, se você vê lá no cemitério, na Fabrício de Matos, no cemitério Monte Caseiro, a campa dele é uma campa enorme, é linda. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, que coisa fantástica. Porque é enorme e é uma coisa bonita, dá a impressão que, assim, que fizeram realmente uma grande homenagem, né? Então, assim, já a gente vai falar sobre E o Irineu, o que ele coleciona de títulos? E prêmios e glória. Assim, uma das coisas principais tipo assim, ele foi o primeiro automobilista, né, a correr fora do Brasil, né? Então ganhou títulos. Esse mesmo circuito da Gávea que ele caiu no trampolim do diabo, ele tinha ganho um ano antes.
entendeu? Ele tinha ganho um ano antes. Então, assim, foi uma grande perda que a gente teve aqui e tal. Ele tem outros títulos e tal, determinados. Essa parte eu não pesquisei muito, a questão do Irineu Correia, essa resposta eu vou deixar a desejar para você. Né? Mas, assim, a gente tem vários outros que tiveram acidentes terríveis o Mário Olivetti. Temos o Mário Olivetti, que aí, um ícone, né? Um ícone, que aí a gente entra já nessas corridas. Bom, a questão é a seguinte, a gente falou sobre Irineu Correia, mas as corridas de rua de Petrópolis começaram em 1908, com a chegada em Petrópolis. Eu não sei se tem a foto aí, se tiver, Michel, pode mostrar essa foto. É a foto de um carro bem antigo, um chamado Dietre. Tá? É um carro bem lá dos primórdios mesmo. Se não tiver, não tem problema não. Aí o que acontece? Foi com a chegada de um Dietre em Petrópolis. E foi as primeiras corridas, tá? Corridas de rua, no caso de subida de montanha e tal. Corrida de rua de Petrópolis. E tiveram as corridas de montanha em Petrópolis. Começaram em 1932, que no caso era Rio-Petrópolis, né? As corridas de montanha. Sim. Na realidade, essas corridas até hoje, elas fazem muito sucesso na Europa, né? Aqui no Brasil, não, no caso no nosso continente, não, mas lá no continente europeu, ela ainda tem muito, vamos dizer assim, muito destaque, ainda existem. Mas, em 1936, em 1932, as corridas de montanha, e em 1936 houve a primeira corrida urbana, tá? A primeira corrida urbana. Essa primeira corrida no centro de Petrópolis foi fantástica, fantástica mesmo. Por quê? Porque assim, as pessoas se amontoavam no centro da cidade, o trajeto era fantástico, porque as pessoas se amontoavam no centro da cidade e sem proteção nenhuma, apenas com uma corda separando a rua das calçadas. Alguns subiam nas marquises, subiam aonde podiam, nos telhados dos comércios e tal. Era assim, Gilberto, era uma coisa sem proteção nenhuma mesmo. E o mais interessante... Eles iam com a cara e a coragem. Com a cara e a coragem. E o mais triste é o seguinte, essa corrida que a gente vai falar, tiveram 50 mil pessoas no centro assistindo. Entendeu? Em que houve o acidente. Essa que houve o acidente histórico mesmo. Né? Então, assim, por sorte, eu diria assim, por sorte, ou essas coisas que a gente chama de destino, não sei, não houve uma coisa muito pior, um acidente muito pior que envolvesse dezenas de pessoas. Né? Para você ter uma ideia, 50 mil pessoas assistindo, sem proteção nenhuma. Enfim, aí começaram em 1936 e foram passando, tal, os anos foram passando. Em 1968, tá? 1968, perdão, só uma coisa que eu não mencionei aqui. Nessa época, nos anos 50, anos 60 e tal, Interlagos estava em reforma, tá? Mais do que necessário, estava em reforma. Então, para os pilotos e para as equipes se manterem em atividade, então tinha Rio e Curitiba e as corridas de montanha, porque Interlagos já estava na hora de reformar. Então, o que mantinha eles em atividade era exatamente Rio, Curitiba, as montanhas. E em Petrópolis. Petrópolis tinha aqui, Gilberto, a chamada Corrida das 3 horas, tá? Nos pouco mais de 4 quilômetros do centro de Petrópolis. As corridas de 3 horas. E em 1968, foi proposta uma mudança, em uma reunião, foi proposta a inversão de sentido. O que acontece? Todo circuito de rua, na realidade, ele é perigoso. Tá? Ele é perigoso. Você vê aí pela Fórmula 1. Né? O mais perigoso de todos aí, eu diria que é Mônaco. Né? E todos falam isso. Eu diria que é Mônaco. Para você ter uma ideia, no campeonato do ano retrasado. Os brasileiros gostavam muito de correr em Mônaco. Porque... E sempre obtiveram muito sucesso lá. Exatamente, porque, vamos ser sinceros, né? A gente tinha... Fittipaldi, o Nelson Piquet e depois mas o Senna, aí é que está, o próprio Senna, porque o Senna, na realidade, ele foi o divisor de águas, porque o Senna foi dado como o rei de Mônaco. Né? A própria Fórmula 1 Ultimates fez um vídeo em homenagem ao Senna, dizendo que falando que ele era realmente o rei de Mônaco. Por quê? Porque, só abrindo esse parênteses rapidamente, a primeira vitória dele em Mônaco foi em 1987, estão fazendo 31 anos, 31 anos, 1987, foi a primeira dele, porque ele tinha conseguido um pódio em 1984, mas assim, foi em terceiro lugar devido
dão até dizem que foi roubo na corrida, que o Prost tirou em primeiro, ele tirou em segundo, mas se você vê, clica no YouTube, por favor, a hora que você puder, 1984, Senna, Mônaco. Você vai ver, a cara dele no pódio de Mônaco era de tristeza. Por quê? Porque ele não aceitou ter perdido, porque ele achou que ele tinha sido roubado. Mas, em 1987, ele ganhou em Mônaco. Ele ganhou a primeira vitória dele em Mônaco. Em 1988, ele estava exatamente a quase um minuto de vantagem dos outros pilotos. Gilberto, você tem noção o que é na Fórmula 1, quase um minuto de vantagem? É muita coisa. Então, aí ele bateu. Depois disso, em 1980, bateu e não ganhou a corrida. Em 1989, 90, 91, 92, 93, ele bateu o recorde. Ele foi vitória atrás da outra. Ele foi dado como o rei de Mônaco, tá? Porque tinha Graham Hill, que tinha um recorde de vitórias. Em 1992, ele igualou os recordes de Graham Hill. Em 1993, ele bateu os recordes de Graham Hill, que até hoje ninguém conseguiu bater. Enfim, Mônaco é perigosíssimo, né? Porque é um circuito de rua. Ano retrasado, o Lewis Hamilton, o atual tetracampeão, ele falou uma coisa, ele estava achando uma dificuldade enorme em correr em Mônaco, enorme mesmo. E ele falou que estava difícil aquela corrida, de 2016 no caso. E o Felipe Massa deu uma entrevista muito interessante. O Felipe Massa falou o seguinte: se está difícil para o Hamilton, imagine para mim. Porque realmente, né? Então, assim, Mônaco é sentido horário. Agora, porque é o certo. Não tem como inverter o sentido, botar em sentido anti-horário. Nessa reunião de 1968, um grande automobilista de todos os tempos, Chico Landi, ele disse o seguinte: eu proponho uma inversão de sentido. Vamos fazer em sentido anti-horário. Que aí é que foi o problema. Aqui em Petrópolis. Aqui em Petrópolis, nessa corrida. O próprio Mário Olivetti, ele foi contra. Ele falou, gente, não pode, porque a reta da Floriano Peixoto vai virar um funil. Aquilo vai dar problema, vai morrer gente, vai ter gente acidentada. Aí, o que o Chico Landi falou? Ele disse o seguinte: bom, se não houver unanimidade, a gente vai inverter o sentido. E eu sou contra, então não tem unanimidade. Então, de acordo com a norma da FIA, se não houver unanimidade, poderá haver inversão de sentido. Agora você me diz, de onde ele tirou isso? Não existe isso. Né? Se não houver unanimidade de acordo com a norma da FIA, não pode haver uma mudança? Pode haver uma mudança? Então, enfim, foi uma loucura que ele fez. Aí é que houve o problema. Por quê? Houve uma inversão de sentido. A corrida que era no sentido horário, passou a ser no sentido anti-horário. Então começou. Aí, Então subia pela Floriano Peixoto? Perdão, eu esqueci de falar como é que era o trajeto. Bom, o trajeto era o seguinte: começava os boxes, quando houve essa inversão de sentido, os boxes se situavam na Praça da Inconfidência, tá? Sim. Na Praça da Inconfidência. Aí pegava a Floriano Peixoto. Não, pegava do Imperador. Isso antes, perdão, eu falei, né? Antes de haver mudança de sentido. Boxe na Praça da Inconfidência. Pegava a Rua do Imperador, tá? Que era chamada de 15 de novembro, né? Na época era 15 de novembro. Na época era 15 de novembro. Virava a Praça dos Expedicionários, ou para quem conhece, Praça dos Hippies. Pegava a 7 de setembro, que era a antiga 7 de setembro, que hoje é a Rua da Imperatriz, né? A do museu. Virava para Tiradentes, aí algumas fotos vocês estão vendo, virava para a Rua Tiradentes, aí já está passando na Praça dos Expedicionários, virava a Tiradentes, chegava à Catedral. Quando chegava à Catedral, virava a Catedral no formato de ferradura, isso é, ia para a Rua Ipiranga, a reta da Ipiranga, subia a Rua Alberto Torres, subia e descia Alberto Torres, aquela subida bem forte, que vocês sabem, descia Alberto Torres, chegava na Floriano Peixoto, que aí uma reta, uma curva e uma reta. E chegava nos boxes que era na Praça da Inconfidência. Houve a inversão de sentidos, aí, ó, isso daí onde vocês estão vendo é os boxes, certo? O início da corrida, olha só, certo? Que aí houve uma inversão de sentido, que aí, ó, tá vendo, escrito lá atrás, chegada, houve uma inversão de sentido. Quando houve essa inversão de sentido, é que foi... Então, a inversão de sentido saía pela Floriano Peixoto. Saía pela Floriano Peixoto. Então, é o seguinte, quando houve a inversão de sentido,
sempre tem que haver o reconhecimento da pista. Isso é normal em toda a corrida e tal, haver o reconhecimento da pista. Então, a corrida era no domingo, a corrida era no dia 20 de julho de 1968. No dia 19 de julho, teve a inversão de sentido, teve o reconhecimento da pista. Os pilotos saíram para reconhecer a pista. E aí o que acontece? Nessa saída toda, Michel, perdão, tem um vídeo também, se quiser passar esse vídeo, fica à vontade também. Nessa saída de inversão, né, nesse reconhecimento de pista, o piloto Henrique Kreischer, ou Kreischer, tal, Kreischer, né? Kreischer. Cada um fala do jeito, né? Bom, Henrique Kreischer, ele teve um acidente bem feio, porque ele bateu na catedral, virou do outro lado do muro, e para não ser degolado, ele só não foi degolado porque ele, na mesma hora, ele pulou em cima do banco. Então, assim, aí evitou de ser degolado. Bom, aí estava tranquilo. Com ele, não teve problema. Mas continuou o reconhecimento da pista. Um outro piloto, chamado Sérgio Cardoso, um carioca, promissor, tá? Jovem, promissor, com a carreira toda pela frente. Ele começou fazendo o reconhecimento da pista, e simplesmente ele teve uma batida. Não me lembro onde agora foi essa batida. Nessa batida, ele foi atendido às pressas, levado para o hospital. A família, Sérgio Cardoso, tá? A família, para fazer uma coisa bem emergência mesmo, chamou um neurocirurgião chamado Marx Carpim, do Rio de Janeiro, trouxe lá do Rio de Janeiro esse neurocirurgião que já tinha operado Sérgio Cardoso alguns meses antes em função de um tiro que ele tinha levado na cabeça. Trouxe esse neurocirurgião para operar Sérgio Cardoso. Enfim, não adiantou. Foram 10 horas de agonia, ele morreu de madrugada. O que acontece? Gente, vamos ser sinceros, abrindo parênteses aqui. Se houve esse acidente, 2 acidentes, sendo que um já tinha morrido, gente, vamos parar essa corrida, não tem como haver. Mas o circo de horrores não teve fim. No dia 20 de julho teve a corrida. Sérgio Cardoso era o quê? Um assistente que estava lá assistindo? Não, ele era corredor. Ele era corredor mesmo. Promissor, tá? Carioca, corredor, uma carreira toda pela frente. Morreu jovem também? Morreu jovem. Então, assim, aí no dia seguinte teve a corrida. Tá? Teve a corrida, não teve jeito. Fizeram a corrida do mesmo jeito, com essa inversão de sentido, essa loucura toda de inversão de sentido. E teve um piloto chamado Carol Figueiredo, tá? Que ele correu, e ele estava com o carro dele, acabou batendo em um dos muros, no caso do centro, e simplesmente o carro ficou todo destruído e ele preso às ferragens. Os outros pilotos, amigos dele, tiveram uma atitude muito, vamos dizer assim, eu diria muito emergencial, mas assim, errada e desesperadora, né? Em função de ver o amigo ali e carros vindo em direção a ele, eles simplesmente pegaram e tiraram os carros da ferragem, removeram as ferragens e falaram, não, vamos salvar, simplesmente vamos salvar. Aí um dos pilotos, conhecido da época, Ilcim Fittipaldi, né? Parente do irmão do... Era o irmão... Irmão do Emerson Fittipaldi. Eu acho que ele era o irmão mais velho. Isso, né? Do Emerson Fittipaldi. O Ilcim veio primeiro. Então. E o Emerson brilhou mais do que o Ilcim. Brilhou mais que o Ilcim. Na área internacional. É interessante isso, né? Aí o que acontece? Ele salvou a vida, pegou o amigo nos braços, pegou o Carol Figueiredo nos braços. Então, assim, ele estava... Bom, Carol Figueiredo está resolvida a questão. Mas, logo assim que Carol Figueiredo teve o acidente, o corpo de bombeiro, os caminhões do corpo de bombeiro, simplesmente vieram em direção... Tu vê como é que a coisa estava tão desorganizada. E detalhe, tá? Só abrindo parênteses aqui. Nesse dia, 50 mil pessoas estavam assistindo essa corrida. 50 mil pessoas. Houve atropelamento também de assistentes? Não se tem. Tem esses que eu estou te falando não aqui. Tem notícia. Tem outros, assim, outros mais leves e tudo mais, mas os fatais mesmo foram 2. Que aí teve esse segundo agora. Os 2 eram pilotos? Os 2 eram... Não, um era bandeirinha. Um era piloto, mas estava trabalhando como bandeirinha na hora. Por quê? Então vamos dar nome aos bois. Sérgio Cardoso. Que era o piloto. Piloto. Morreu no sábado, dia 19. Tá. E o bandeirinha? Aí que tá. É o seguinte. Logo assim que teve o acidente com o Carol Figueiredo, que foi salvo pelos amigos, pelo Ilcim Fittipaldi, veio o caminhão o caminhão do Corpo de Bombeiros. Esse caminhão, esses caminhões, eles simplesmente vieram muito lentamente.
vieram muito lentamente na pista. Um dos pilotos, um dos bandeirinhas, no caso esse, que era piloto também, na hora estava trabalhando com bandeirinha, Joaquim Carlos Teles dos Santos, Cacaio. Ele simplesmente, ele viu que ia ter acidente, e correu na frente dos pilotos. Viu que estavam vindo os amigos dele e falou, gente, para, gritando, para. E ninguém parou. Ninguém parou. Dos Luiz Pereira Bueno, um dos pilotos que estava na ponta, que estava na frente, simplesmente pegou, deu de cara assim, de frente com o Cacaio. Né? Jogou ele para o alto, ele caiu no para-brisa, caiu no para-brisa e arrebentou o abdômen. Caiu no chão. No que ele caiu no chão, teve esse acidente, os caminhões do Corpo de Bombeiros simplesmente continuaram, mas os pilotos desaceleraram. Tá? Pararam, abaixaram o ritmo, a corrida foi paralisada. Bom, só para terminar essa história, no caso, o Cacaio, Joaquim Carlos Teles dos Santos, foi levado para o hospital. Ele foi levado para o hospital e ficou, se eu não me engano, 2 meses no hospital. Ficou 2 meses no hospital, em tratamento e tal. Ele não morreu por conta do acidente, tá? Morreu de uma infecção generalizada. Vamos ser sinceros. O Cacaio. Cacaio, Joaquim Carlos Teles dos Santos. Por que ele morreu de infecção generalizada? Porque ele foi parar no hospital. Por que ele parou no hospital? Porque ele foi atropelado nessa corrida. Então, essa corrida teve essa coisa toda. Interessante que quando o Luiz Pereira Bueno, o Luizinho, ele atropelou o Cacaio, logo assim, que terminou a corrida, ele parou e gritou desesperadamente. Ele gritou sem parar, peguei o Cacaio. Sabe? Então, assim, foi uma coisa muito terrível, que na época as pessoas lutaram para que não houvesse essa corrida. Depois disso, nunca mais. Essa foi a última corrida. Quer dizer, teve que acontecer para que as autoridades pudessem se conscientizar, né? Uma característica muito própria de Petrópolis, né? Muito própria. Na história política de Petrópolis, a gente vê isso, né? Primeiro tem que acontecer uma tragédia para depois, então, o governo municipal tomar as providências. É engraçado que a história mesmo, ela fala por si própria, né? Você para ver determinadas, por exemplo, a gente teve aí a questão das chuvas de Petrópolis e tal. Você para ver aí a pior de todas, 1988, né? Então, assim, foi a pior de todas, e aconteceram várias coisas e hoje em dia, né, eu estou falando de chuva porque é o que mais castiga a cidade, e aconteceram coisas que, com o passar do tempo, foram tratadas, que aquele negócio teve uma mudança, mas teve que acontecer uma tragédia, entendeu? Então, assim, é a mesma coisa, você para ver... Como nós vamos ter uma tragédia no trânsito logo mais... Não vai demorar muito, porque o trânsito de Petrópolis está entupido. Né? Entupido. É engraçado, mas eu tenho para mim, tá? Eu tenho para mim que já teve pior. Você para ver, eu me lembro quando eu era adolescente, tal, idos aí dos anos 90 e tal, aquela rua, a Washington Luiz, né? Chegando ali perto da fábrica Dom Pedro, ali era mão dupla, então era um perigo aquilo ali. Hoje ainda é mão única, mas ali já foi mão dupla, então era um perigo. Mas ainda hoje, as ruas de Petrópolis, elas são perigosas. São. Né? São muito perigosas, né? Muito. E a nossa engenharia de trânsito não ajuda em nada. E nós não criamos alternativas, né? Não criamos alternativas. De novas vias, novos logradouros. Não se pensa nisso, não há consciência nisso. Ninguém está preocupado com o futuro. É engraçado que às vezes... vai haver um estrangulamento. Engraçado que às vezes a gente vai atravessar a rua, a gente não sabe para onde olhar. E, tipo assim, será que mudou? Será que mudou o sentido aqui? Será que está vindo ou indo o carro? Está entendendo? Então, assim, tem muito essa coisa de inversão de sentido e tal. Então, assim, né, é interessante quando você vê essa questão dessas corridas de rua, as coisas que acontecem, o que acontece, como acontece, é muito terrível. Por exemplo, você vê aí a história a pior de todas as histórias, que foi a do Ayrton Senna, né? Que a gente viu no dia 1º de maio de 1994. No dia seguinte que o Ayrton sofreu o acidente, isso é na segunda-feira, no dia 2 de maio, a imprensa inteira se reuniu e entrevistou quem? O segundo tricampeão, que era o Nelson Piquet. E o Nelson Piquet respondeu para mais de 20 jornalistas sem saber
se ainda teriam feito a averiguação sobre o acidente. Ele respondeu o que aconteceu sobre o acidente do Ayrton. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, gente, o Ayrton Senna, ao longo da vida dele, ele passou pelaquela mesma curva, chamada Curva Tamburello, chamada lá no circuito de Imola, na Itália, passou pelaquela mesma curva exatamente milhares e milhares, se eu não me engano, 12 mil vezes. Isso é, ele olhou para o jornalista e falou, não tinha como o Ayrton bater naquela curva. Não tinha como. Aí um dos jornalistas perguntou, mas o Piquet, deixa eu te fazer, responde para a gente, a Fórmula 1 não assume não assume a culpa por acidente? Aí o Piquet deu uma resposta final. Falou assim, em caso de morte, não. Sabe? Hoje a gente sabe o que aconteceu. Né? O Ayrton morreu por causa de 2 dedos, Gilberto. Sabe? O parafuso se soltou simplesmente da roda e pegou nele. 2 dedos, pegou entre a viseira e o capacete. Puxa. 2 dedos acima, o Ayrton estava vivo hoje. Sabe? 2 dedos acima. E as pessoas falam assim, mas o Ayrton já estava prevendo a morte dele, o Ayrton ele sabia que ele ia morrer. Por quê? Porque tem uma cena muito interessante. Antes de sair para a corrida, o Ayrton parou, ele simplesmente ele parou em frente atrás do carro e ficou com a mão no aerofólio, tá? Com a mão no aerofólio, durante 5 minutos. E as câmeras filmaram ele. Aí, se as pessoas pararam para ver uma coisa interessante, as pessoas falam assim, foram 5 minutos que ele estava sozinho. Ali ele estava prevendo a morte dele. Gente, ele não estava prevendo a morte dele. Não estava. Eu vou te contar por que ele não estava prevendo. Porque aí depois... Isso é mitologia, né? Mitologia, por quê? Porque antes da corrida, ele falou para o Galvão Bueno, ele falou o seguinte, olha, perdão, não foi para o Galvão Bueno estava narrando a corrida, ele falou para um dos mecânicos, olha, me arruma a bandeira da Áustria, porque eu vou ganhar essa corrida, e eu vou homenagear, vou dedicar essa corrida, essa vitória, ao Roland Ratzenberg, foi o piloto que morreu no sábado. Né? Então, assim, ele não estava prevendo, ele entrou naquela corrida acreditando que ia ganhar. Enfim, aconteceu aquele acidente todo e tal. Só que nesse dia, no sábado, teve um acidente muito pior. Que, gente, a gente não entende até hoje como que o Rubinho não morreu. Por quê? O Rubinho Barrichello, ele sofreu um acidente, exatamente uma pancada de 90 Gs. O que seriam 90 Gs? 90 vezes o peso do seu corpo. A gente está com uma imagem aí, um vídeo aí do acidente do Rubinho Barrichello. Isso aí, olha só, 90 Gs, olha só. Foi exatamente isso daí. Olha só. Bateu, rodopiou, virou, capacete, rodopiou de novo e parou. Engraçado que um dia o Barrichello estava assistindo, aí ó, a imagem na íntegra. O Rubinho estava chegando em casa e os filhos estavam assistindo na internet esse acidente. Aí eles não perceberam que o pai tinha chegado, aí os garotos olharam para o outro e falaram assim, cara, o cara que está aí morreu. Isso daí não é nosso pai, o cara que está aí morreu. Entendeu? Por quê? Porque a coisa foi tão séria que ele ficou 2 meses com praticamente uma amnésia parcial. Ele sabe que ele teve no enterro do Ayrton Senna, mas simplesmente ele não se lembra. Ele sabe que ele vê as imagens, mas ele esqueceu que ele teve, porque ele perdeu a memória aí. Teve um outro também, um bem pesado, que foi do Greg Moore, tá? 1999. Essa imagem, essa foi pior do que do Ayrton Senna, pior do que do Rubinho. Olha só. Me diz. Responde você, Gilberto. Poxa. Tem como um cara sair vivo disso? Repete, por favor. E esse sobreviveu. Vai repetir em câmera lenta para vocês verem. Não tinha como. Olha só. Bateu no muro. Greg Moore. Ele morreu aonde? Em que ano? 1999. Foi corrida de quê? De Fórmula 1? Não, Indy Lights. Bateu, rodopiou, exatamente, o carro virou 3 vezes. Ele estava machucado antes dessa corrida, tá? Ele estava com um dos pulsos abertos e tal, mesmo assim aceitou, ele quis correr.
É esse o grande problema. É quando acontece essa questão que a gente chama no esporte e tal, da pessoa, o atleta, ou os preparadores do atleta, preservarem a integridade física do atleta. Se está machucado, não corre. Se não tem equipamento, não corre. Então, assim, se o Ayrton Senna, pra você ter uma ideia, uma coisa que é interessante na morte do Ayrton, o grande sonho do Ayrton Senna era correr na Williams. Tá? Por quê? Porque na época a Williams era a melhor equipe do mundo. E pensa bem uma coisa, o melhor piloto da época, Ayrton Senna, correndo na melhor equipe do mundo. Era imbatível. Em 1994 ele realizou esse sonho, mas deu tudo errado. Tudo errado, ele perdeu uma corrida atrás da outra. Bom, a gente está em época de Copa aí, uma coisa que é muito interessante, teve o jogo do Brasil e França no Parque des Pous, e em 1994, foram 2 semanas antes da morte do Ayrton. E o Ayrton estava com a cabeça muito quente mesmo. E o Galvão Bueno conversou com ele, eram grandes amigos. O Galvão Bueno conversou e falou: Ayrton, relaxa a cabeça, sabe? Descansa, relaxa a cabeça. Ó, hoje tem jogo do Brasil lá na França, vamos assistir esse jogo. Aí ele falou: eu te respondo depois. Depois ele ligou para o Galvão: vamos lá, vamos assistir. E ele foi para a França, assistiu esse jogo com o Galvão. E é interessante porque ele entrou no estádio e deu o pontapé inicial. Ele que deu o primeiro chute na bola. E assim que ele estava saindo, ele olhou para os jogadores da época e tal, Ricardo Rocha, Romário, Bebeto, e falou: olha, acelera daqui que eu acelero de lá. Por quê? Porque estavam os dois em busca de um tetra. Só que vamos ser sinceros, o Ayrton Senna na Williams, na melhor equipe do mundo, estava muito mais certo de ser tetra do que o Brasil ser tetra no futebol. Então, assim, aí ele deu um tchau e falou: acelera daqui que eu acelero de lá. Infelizmente não teve tempo. Na época, quando o Brasil foi tetracampeão, não sei se você se lembra, eles abriram uma faixa, eles ganharam o jogo, abriram uma faixa enorme, estava escrito: Senna, aceleramos juntos, o tetra é nosso. Sabe? Então, assim, é uma coisa muito interessante, porque o automobilismo, o esporte em geral, ele mexe com o coração da gente, mexe mesmo. E a Fórmula 1, as corridas de rua, a Fórmula 1, a baratinha, a Fórmula Indy, seja o que for, eu digo muito a Fórmula 1 porque é a maior de todas, é a mais rápida e tal, mas só que é uma profissão muito ingrata, Gilberto. Por quê? Eu estava vendo outro dia a corrida e eu falei: gente, que coisa, que absurdo isso. Por quê? Porque eles ficam milionários, mas perdem a vida em fração de segundos. Uma coisa que eu ia te perguntar, voltando a Petrópolis, claro, o que você teria para passar para nós do Jiquica? Jiquica foi uma pessoa fantástica, eu conheci pessoalmente, e ele me contou várias histórias na época, das corridas e tal. O que você poderia acrescentar sobre o Jiquica? O grande corredor. Você conhece alguma particularidade da Não, esse piloto, na realidade, eu não pesquisei sobre ele. Ele foi, na década de 50 e 60, Jiquica deve ter sido o nosso melhor piloto da época. Vale a pena você fazer uma pesquisa sobre isso. Ele correu nas corridas de montanha ou nas corridas urbanas? Corria no Rio de Janeiro também. E ele teve um nome nacional, o Jiquica. Ele era um corredor altamente responsável e considerado pela crítica na época. E valeria a pena você fazer uma pesquisa sobre o nosso amigo Jiquica. Claro, a gente... Tem memória dele, já faleceu, mas tem memória dele. Claro, bom, vou vender um pouco meu peixe aqui. Bom, o Serra Esporte tem um canal no YouTube, que é é só clicar no site de vídeos do YouTube, Serra Esporte. Lá a gente tem 2 vídeos que mostram essas corridas de rua de Petrópolis. Sei. Você vê alguns detalhes lá e tal. E a gente tem sobre todos além desses que eu mencionei, Sérgio Cardoso, Mário Olivetti, Joaquim Teles dos Santos, a gente tem sobre outros pilotos e tal, dessas corridas e de outras mais. É interessante porque, assim, Petrópolis, de todas, o que mais assusta foi essa de 1968. Por quê? Porque poderia ter sido evitada. Sabe, poderia ter sido evitada. Mas, assim, por causa da decisão do Chico Landi, um grande piloto da época, infelizmente não houve essa inversão, não houve essa unanimidade entre os pilotos. O Chico Landi não era de Petrópolis, né? Chico Landi não era de Petrópolis. Chico Landi não era. Mário Olivetti, sim. O Mário Olivetti era de Petrópolis. O Henrique Crash era de Petrópolis. O Mário Olivetti não era de Petrópolis. O Chico Landi não era de Petrópolis. Outro também que não era foi o que morreu, o Sérgio Cardoso, também não era de Petrópolis, era carioca, né?
Então, assim, o que a gente assim, bom, já acabou, né? Vamos dizer assim, essas corridas não acontecem mais e tal. Mas, assim, por trabalhar com esporte, conviver com gente nesse meio, um conselho que, se eu fosse dar para todos os esportistas, para todo desportista, para todos os treinadores, seria o seguinte: sempre avalie o teu atleta antes, sempre avalie as condições físicas, a integridade física dele, a questão da preparação dele, para saber se ele está pronto para exercer essa função, se ele está pronto para essa corrida, para esse treino, para essa competição. Você acredita que um prefeito com uma boa determinação, nós teríamos possibilidade de montar aqui um autódromo? Que espaço para isso nós temos? Temos. Você diz aonde? No Parque de Exposições? Lá para baixo de Itaipava. Um espaço assim que eu digo assim, eu acho muito bonito para corrida, pelo menos próprio, né, para corrida de montanha, seria a Estrada do Brejal, né? Aquilo ali seria fascinante para corrida de montanha, já que não existe mais, mas se houvesse, né? Não, mas ali não tem segurança. Eu estou falando de construir um autódromo mesmo. Não urbano mesmo, um autódromo mesmo. Em que pudesse dar dimensão internacional para a nossa cidade. Poderia, porque na realidade, antigamente a Fórmula 1 era feita no Rio de Janeiro, né? Feita no Rio. Então, assim, eu acho que Petrópolis é um celeiro de atletas. A gente tem muitos atletas e tal. Eu acho que daria para ir muito mais além. Né? No campo do futebol, nós temos revelado alguns craques aqui em Petrópolis ultimamente. No passado a gente revelou muitos. Revelou, com certeza, revelamos muito. Aqui a gente tem o Leão da Serra aí, com a grande história. O jornalista Dudu Monsanto, no ano de 2016, fez a Frente Azul, né, líder da Frente Azul, a campanha Camisa com História Não Morre, para colocar o Serrano logo já na primeira divisão, né? Colocar o Serrano de volta ao topo, porque assim a gente tem o Serrano aqui como a maior referência, né? No esporte e tal, grandes jogadores e tal. Vocês têm visto assim, ele está desbancando. Tem um bom time hoje, o Serrano. Tá com um time bem organizado. Ele está disputando qual a categoria? Não, essa não. Está na terceira, né? Está na terceira. Está na terceira divisão. Na terceira divisão. Ainda na terceira. Então, assim, a campanha Frente Azul não foi como poderia ter sido, porque, assim, é aquele negócio, eu penso, sem dinheiro não se faz nada. Se tivesse mais verba, daria para ir à frente. Igual, por exemplo, a gente tem a história de grandes atletas no meio das lutas, que a gente convive no dia a dia e tal. Igual, por exemplo, vou contar um caso que rapidamente, com 1 minuto dá para contar isso. Teve um atleta aqui em Petrópolis, ele era lutador de Muay Thai. O Muay Thai ele surgiu na Tailândia. Então, assim, esse atleta, ele morou na Tailândia durante um tempo e voltou para Petrópolis. E depois ele morou na Argentina um tempo, disputou fez uma seletiva lá, foi selecionado para a Copa do Rei, na Tailândia. Isso já tinha morado na Tailândia, venceu na Argentina, foi selecionado para a Copa do Rei e voltou para o Brasil, tentando arrecadar dinheiro, R$4.000, a quantia de R$4.000, para voltar para a Tailândia, para representar Petrópolis. Infelizmente, ele não conseguiu, sabe? Ele não conseguiu. Esse grande fera do Muay Thai da cidade, eu não vou citar o nome, mas se ele estiver vendo, um abração para ele. Ele não conseguiu isso. Não conseguiu. Tem estímulo, né? Não tem estímulo. Então, assim, aqui em Petrópolis, a gente vê que tem atletas, aí você vê, por exemplo, as outras categorias do esporte. Você tem aí a pé de vento, doutor Henrique Viana, que assim, você vê de 5 medalhas nas Olimpíadas, 3 da pé de vento. Você tem a Panthers, né, do Pé de Vento é uma empresa de Petrópolis? É de Petrópolis, seria de Petrópolis. E ela produz o quê? Não, a Pé de Vento é de atletismo. 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 Fundado pelo Dr. Henrique Viana há mais de 30 anos. A empresa é o quê? Uma fundação? Não, na realidade é uma equipe, perdão, é uma equipe. A equipe Pé de Vento. A equipe Pé de Vento. Atletismo. Né? Então, assim, você tem essas grandes coisas. Você tem outros nomes aí do esporte aí que a gente entrevistou ao longo desse tempo todo no Cé Esporte. Então, assim, que o que mais é triste é o seguinte, que eles não têm incentivo, não tem um estímulo, um incentivo, alguém que invista neles, né? O que eu sei é que há muitos professores de academia que participam de eventos no Rio de Janeiro, corrida de bicicleta, maratona, meia maratona. Tem vários. Fazem um treinamento grande
Participa, não, e é interessante, a gente acabou falando desse assunto, por exemplo, você tem aqui hoje da equipe do Adalberto Souza Silva, o Buda, da Buda Team, o Bruno Barbosa. Bruno Barbosa, puxa, de classe baixíssima, morava aqui em Petrópolis, cara novo, ele já, de 2 anos para cá, 3 anos para cá, ele já viajou para 9 países, representando a cidade e a equipe dele. Sabe? Então a gente tem atletas, a gente tem grandes atletas aqui, como teve esses corredores no passado, tá? O Mário Olivetti, como a gente teve no caso o Sérgio Cardoso, não, Sérgio Cardoso do Rio, como teve o Irineu Correias, o Mário Olivetti, como teve o Henrique Crasher, como teve o Jiquica. Com o Jiquica também. Então assim, a gente teve essa turma toda, né? Que teve que simplesmente suar a camisa. Pra você ter uma ideia, o Emerson Fittipaldi, quando ele começou a carreira dele, assim, ainda não tinha campeões da Fórmula 1. Então ele teve que ir com o carro dele para fora do Brasil, um carro só, e não podia bater. Se batesse, voltava para casa sem carro. Então, assim, eram condições assim, extremamente dificultosas mesmo. Como tudo no Brasil, né? Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero, mais uma vez, te agradecer pelo teu esforço de vir aqui, nos presentear com essas informações bastante interessantes sobre um pouco da história das corridas urbanas de Petrópolis, as corridas também serranas, né? Você chama corrida de circuito de rua de Petrópolis e circuito de montanha, né? Circuito de montanha. E também acabamos dando uma viagem sobre a Fórmula 1, né? Agora, então, para finalizar, nós estamos no final, você tem aí 35 segundos para me responder. Como é que você aposta ainda na Fórmula 1? A gente tem um corredor agora, uma fera aí, porque, por exemplo, tem o Sérgio Sete, né? Ele está numa categoria e ano que vem ele está para ir para a Fórmula 1. Porque, assim, esse ano é o primeiro ano em mais de 30 anos, vamos botar assim, quase 40 anos, que a Fórmula 1 disputa ser um brasileiro. A gente teve aí na categoria Emerson Fittipaldi, depois teve o Nelson Piquet, depois o Senna, o Barrichello, Felipe Massa, entre outros. Mas Sérgio Sete, apostamos nele. Acabou o nosso tempo, já estou sendo comunicado. Uma boa noite a todos, eu agradeço a participação de todos no nosso programa, e lembrando que quem não assistiu esse programa integralmente poderá vê-lo no domingo às 9 horas da manhã. Uma boa noite para todos.